Olá, pessoal. Vamos, dentro da área de gerenciamento dos modais de transporte, vamos procurar definir quais são os melhores meios para a realização dos transportes de cargas que nós podemos ter no país. Para isso, vamos apresentar os modais de transporte de cargas, identificar as melhores condições para a sua utilização, tornando esses produtos transportados mais competitivos para o mercado. Pois cada característica de produto demanda uma escolha própria para um modal a ser utilizado. Essa definição da escolha do modal é muito importante, pois é a partir deste momento que nós passamos a entender a competitividade do produto. Eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês e entender um conceito muito importante antes de tratarmos dos modais propriamente dito, que é uma visão da logística global que envolve essa cadeia produtiva, da distribuição, a produção e tudo mais. Então nós temos que ter uma visão sistêmica para que possamos realizar um planejamento adequado deste modal ou dessa cadeia de distribuição para tornar esse produto efetivamente mais competitivo. Então é importante entendermos que o transporte, ele faz parte dessa cadeia logística como um todo. E logística não é apenas ou tão somente o transporte. A logística envolve outros fatores que também envolvem custos agregados aos produtos. Pois todos os produtos que nós consumimos hoje, quer seja uma garrafa de água mineral, quer seja uma TV, uma geladeira ou um carro, qualquer bem de consumo, ele está inserido dentro desta cadeia de produtividade, né? Onde essa relação existe desde a matéria-prima até o produto acabado lá no final. E nesse interim, nós temos transportes em diversas fases, quer seja de matéria-prima, quer seja de produtos semi-manufaturados, quer seja de produtos acabados, até chegar à mão do nosso consumidor final. Então é importante entender que, dentro desse conceito, dessa visão sistêmica, nós temos que entender que transportes existirão dentro de uma cadeia produtiva, em diversas fases, da matéria-prima, de todos os produtos, até serem reunidos, né, e produzirem aquele objeto final, quer seja aquela televisão, quer seja aquele carro, aquela geladeira, enfim, os produtos que chegam aos consumidores finais. Então é importante entender essa visão para que o transporte agregue valor a esse produto e não especificamente o custo do frete para aquele item, para aquele material ou apenas para aquela unidade. Então é importante entender quais são as melhores características de utilização deste modal. Existem vários meios de transporte. Então, como modais de transporte, né, ou os modus operandi que nós podemos utilizar, nós podemos citar aqui o mais conhecido por todos vocês, que é o transporte rodoviário de cargas. O mais utilizado no Brasil, o mais difundido, o mais criticado muitas vezes por muitas empresas ou por muitas pessoas pelo excesso de veículos nas estradas, né, pela série de problemas que nós temos, inclusive, né, em razão de acidentes e tudo mais, mas que é o mais utilizado hoje no país. O transporte ferroviário, né, que tem uma característica muito particular para o material em que é empregado no seu transporte. Então, normalmente para grandes volumes, principalmente commodities, material de baixo valor agregado, porém de volumes muito grandes, né? Temos também o transporte aéreo,
que no Brasil nós utilizamos relativamente um índice bastante baixo, confesso a todos. Mas é um transporte rápido, porém, há que se entender perfeitamente a característica dele para um determinado produto. Se houver urgência, se houver uma necessidade premente de tempo, ele pode e é utilizado dessa forma. Assim como por produtos de valor agregado elevado, que também tem a sua utilização bastante empregada dentro do transporte aéreo. O transporte aquaviário, que nós podemos dividir ele em transporte de longa distância, na cabotagem, no transporte fluvial e no lacustre, também é empregado para grandes volumes de transferências, principalmente commodities de baixo valor agregado. Então são essas grandes transferências ou relações internacionais feitas com esse transporte, em que se faz a exportação ou a importação de grandes volumes, utilizando essas embarcações, que realmente existem embarcações, navios, de até capacidade de 150 mil toneladas de carga. Então são capacidades gigantescas para o transporte. E, por fim, o transporte dutoviário, que normalmente no Brasil nós conhecemos e utilizamos, descartando evidentemente a água que é transportada através de canos, é largamente utilizado também para o transporte de petróleo e derivados, ou os gases também, e algumas estações no Brasil, de empresas particulares, transportam inclusive elementos sólidos, como mineral dentro desses dutos. E dessa forma, é importante entender as características principais de cada modal, entendendo que este transporte que envolve a logística, ele tem um custo. Dentro do custo total logístico, nós podemos afirmar que 60% destes custos estão atrelados a estes transportes existentes dentro dessa cadeia produtiva. E desse transporte, desses 60%, nós devemos interpretar muito bem, porque nós estamos tratando do item de maior peso, de maior responsabilidade para a geração de competitividade do produto. Então é de suma importância entender qual é o meio mais adequado, se um caminhão, um avião, um navio, que forma será mais apropriada para a realização do transporte daquele produto, para torná-lo competitivo efetivamente. Vejamos então esse texto que fala a respeito dos custos totais logísticos empregados na cadeia produtiva. Os custos totais logísticos geralmente são empregados da seguinte forma: 60% são empregados na atividade de transporte de cargas. Entre 25% e 30% são empregados em estoques e armazenagem. Em torno de 10% são empregados em sistemas de informação e entre 5% e 10% em avaliação do desempenho logístico. Como o custo com o transporte representa grande parte do investimento, é de fundamental importância sua adequação nos meios comerciais. Muito bem, como vimos esse texto, é de fundamental importância entender essa relação dos custos envolvidos com o benefício que ele vai proporcionar a esse transporte. Então, entender que o transporte é fundamental a todo produto, para que ele possa ser disponibilizado ao consumidor, e entender que ele vai gerar um custo, porém, que esse custo deve se tornar um benefício. Não especificamente agregando custo a ele, mas sim gerando benefício ao cliente final com a sua disponibilidade mais eficiente, mais rápida, nas condições adequadas que ele tenha para utilizar este material.
Existem algumas variáveis que devem ser consideradas na escolha do modal de transporte. Principalmente entendendo que o transporte ele vai ser o elemento condutor do produto ao nosso consumidor final. Então devemos enxergar perfeitamente que não há uma situação ideal de disponibilidade de equipamento e tudo mais. Então devemos entender que a disponibilidade de equipamentos de transporte é fundamental para um perfeito entendimento desta relação produtor-cliente final. Então nós devemos ter essa disponibilidade de equipamentos adequada à característica do produto. Vejam que determinados produtos são consumidos com maior quantidade, em maior velocidade, em determinado período do mês ou até do ano. Então esta própria característica de sazonalidade vai requerer uma disponibilidade e uma integração perfeita deste transportador, né, com esse produtor e o cliente final. Porque não adianta a indústria produzir um produto perfeito, fantástico, maravilhoso, e nós não tenhamos condições de atender o cliente final para aquele volume específico. Vejam o que acontece com os períodos, né, de festivos, que os volumes aumentam consideravelmente. Mas as indústrias ou as empresas de transporte, elas não são adequadas para os picos, porque senão nós teríamos uma ociosidade muito grande de equipamentos e, indiscutivelmente, isso seria repassado ao custo final. Temos que pensar também que deve existir uma compatibilidade de horários para esse atendimento. Então, vejam situações, por exemplo, de reabastecimento do mercado, principalmente nas cadeias de distribuição. Quando são distribuídas bebidas, alimentos, os produtos que chegam aos supermercados, panificadoras, eles devem chegar em determinado horário específico para o consumo. E devem ser adequados também, assim como em várias regiões do país, há restrições de horários de utilização para determinados tipos de equipamentos que estão sendo utilizados. Por exemplo, existem cidades em que caminhões não podem circular durante o dia, horário comercial. Eles têm um horário específico, né? Então, grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, já exigem que os caminhões não circulem durante o dia e tão somente à noite. Então, aqui havia uma responsabilidade muito grande do distribuidor, transportador e daquele que será o varejista desse produto, para entender perfeitamente essa distribuição. E compatibilizar esse sistema, esse conjunto. Devemos pensar também na disponibilidade do espaço físico desses veículos que fazem o transporte, pois um veículo ele é adequado para uma determinada tonelagem ou um determinado espaço cúbico dentro daquele meio de transporte, quer seja um container de avião, quer seja um container marítimo, quer seja uma carroceria de um caminhão. E esse espaço físico, ele deve ser ocupado plenamente, pois se ele não tiver a sua ocupação plena, é evidente que os custos daquela locação serão cobrados para aquele material que está ali dentro. E devemos pensar também na frequência de utilização e necessidades que existam nisso. Porque existem produtos que têm um abastecimento contínuo, uma frequência bastante, com dias e horários muito bem estabelecidos e com uma frequência muito regular, assim como existem produtos que, pela própria característica de consumo, eles vão demandar períodos diferentes, volumes diferentes de atendimento, de acordo com o consumo devido a valor agregado desse produto, em que muitas vezes o varejista não tem espaço físico ou, por questões de segurança, ele não mantém esse produto com ele naquele momento, deve utilizar, então, o entendimento de que esta frequência, ou esta, vamos chamar até de roteirização,
ela deve existir para facilitar justamente o entendimento e a melhor utilização dos equipamentos que serão utilizados nesse transporte. E custos, indiscutivelmente, custos são de fundamental importância para o transporte. Porque o que é o custo em um produto? É o frete que é agregado a ele. E todos os produtos que nós consumimos, eles têm um frete do transporte dele. O transporte, qualquer produto que nós temos, ele teve lá diversas fases de transporte. Para montarmos uma televisão, juntou-se itens de diversas partes do mundo, né? Então veio de avião para uma indústria lá em Manaus, que juntou esses produtos, fez essa televisão, colocou em uma carreta ou em um avião, trouxe para uma outra região do Brasil, né? E está sendo distribuído fisicamente, de repente, através de caminhões. Isso é um custo adicionado ao produto. E este frete, né, que é o custo do transporte, quer seja aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, ele tem que ser compatibilizado com as características do produto. Então nós temos que ter o perfeito entendimento de que esse custo, ele tem uma razão de ser, mas ele tem que ter um patamar ideal. E nós vamos dar uma olhada depois em cada modal de transporte para poder entender um pouquinho as características de custo de cada um. Esse transit time, ou esse tempo de trânsito da mercadoria, também é de fundamental importância. Que vejam, um produto que venha da Europa ou da Ásia para o Brasil, ele demanda um tempo. Se vier de navio, ele vai demandar um tempo bastante elevado. Se vier de avião, ele tem um tempo menor de trânsito, porém um custo bastante elevado. Então há que achar o justo meio para que isto chegue adequadamente ao consumidor final. E assim como dentro do território nacional. Porque de repente nós precisamos de um produto mais rápido em determinada região, mas que o custo não justifique essa velocidade, ou que seja o inverso. Existe uma máxima dentro da logística que maiores custos intermediários justificam um melhor custo final. Então é importante entender isso, que de repente nós temos custos agregados nesse interim, como transportes aéreo, eventualmente, né, que vão dar maior velocidade a esse produto. Consequentemente, eles vão produzir uma rotação e uma renovação desses estoques muito mais rápido, ou seja, um giro de capital muito mais eficiente. Em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia de transporte, assim como armazenagem e tudo mais, nós temos que pensar também na segurança desse material. E a segurança é desde a integridade física das embalagens primárias e secundárias ou terciárias que são transportadas, né? Porque cada elemento desse de transporte requer uma unidade, uma unitização específica. Para o transporte, uma paletização. Para o transporte aéreo, containers aéreos próprios. Para o transporte marítimo, de repente, materiais menores, caixas, pequenos volumes, também são paletizados e adequadamente ajustados, colocados dentro de containers específicos para isso. E essa segurança, não somente nesse ponto, mas também a segurança durante esses transportes. Porque, invariavelmente, nós temos situações de apropriação indébita, furtos, né? E há que haver uma responsabilidade muito grande do transportador para gerar essa segurança e essa confiabilidade a esse transporte. E a confiabilidade disso tudo, na verdade, se resume traduzindo todos esses fatores, como o tempo de abastecimento adequado, segurança, custos, integridade desse material. Então é muito importante entender justamente esses diversos fatores que contribuem para uma boa execução e um bom entendimento de quais são o meio adequado, o modal adequado, a forma adequada de transportar este produto ao consumidor final. Vejamos agora algumas especialidades ou especificidades
de materiais transportados que requerem também um cuidado muito específico para esse transporte. Então, cada produto tem uma característica própria e vai requerer um meio de transporte próprio. Por exemplo, existem lá períodos como Páscoa, por exemplo, né? A Páscoa, a indústria, ela começa a produzir esses ovos de Páscoa. Na verdade, que esses ovos de Páscoa é uma pequena casca dentro de um grande volume, né, com um pequeno peso, que ele não pode sofrer interferências climáticas, então, ou seja, a temperatura elevada vai danificar esse material, ou se ele estiver congelado, ele vai esbranquiçar, não perde sua característica nutritiva, porém, ele perde a sua característica visual, né? E ele tem um consumo, uma produção em determinado período e um consumo muito bem estabelecido em um único período. Então, como tratar esse material, como acondicioná-lo, transportá-lo adequadamente. Então, essa questão de perecibilidade desses produtos, quer sejam alimentos, produtos farmacêuticos que têm um vencimento muito curto também, vacinas, né? Enfim, vários produtos, há uma responsabilidade muito grande do fabricante com essa data de vencimento e as características desse transporte. Produtos, às vezes, necessitam de uma temperatura adequada para aquele transporte. Por exemplo, transporte de carne congelada, né? Ele deve ser transportado em containers, né, refrigerados, com uma temperatura de menos 20 graus, que muitas vezes atravessam o oceano, saem do Brasil, vão para a Ásia, ou para a Europa, ou até mesmo para os Estados Unidos, e tem que haver um controle físico dessa temperatura, para que o material acabe não sendo deteriorado ou prejudicado a sua condição de utilização. Assim também como existe legislação própria a respeito de transportes de produtos perigosos ou produtos de naturezas diferentes dentro do mesmo equipamento de transporte. Por exemplo, nós não podemos transportar de forma alguma alimento e produtos de limpeza, produtos químicos, por uma simples razão, porque poderiam contaminar, né, esses alimentos e ocasionar danos à saúde. E isso hoje é punido severamente, tanto o transportador como aquele que faz aquele embarque, ou seja, o próprio produtor. Então há que haver uma responsabilidade também e um acompanhamento muito rígido com relação à própria periculosidade deste material. Químico, material de limpeza, material inflamável. Existe legislação própria, acondicionamento próprio, condições ideais para que isso seja feito nas melhores formas e com as melhores formas de segurança, eu diria, principalmente. O tamanho do lote também é de fundamental importância para o entendimento das melhores condições para o transporte, para que possamos utilizar adequadamente o veículo adequado àquele transporte. Então, que não tenhamos ociosidade de espaço, né, ou falta de espaço para atender às necessidades dos nossos clientes finais. Não é? É importante também entender essa necessidade de consumo, pois muitos produtos o consumidor deseja naquele momento adequado. Então, no Natal, ele compra uma determinada televisão, ele quer receber no Natal. Né? Não adianta para ele receber no Carnaval do ano seguinte. Né? Ele tem que receber aquele produto naquele momento certo, para que possa utilizá-lo adequadamente. Assim como produtos, de forma geral, de limpeza, higiene, alimentação, né? Ou os produtos farmacêuticos, que também necessitam o tempo adequado para isso. Existem também operações just-in-time que requerem o abastecimento rápido e contínuo para linhas de produção. Então esse produto não pode chegar atrasado, ele tem que chegar naquele momento certo para que isso possa ocorrer, essa montagem final possa ocorrer da melhor forma. A sazonalidade de consumo, como nós já falamos inclusive sobre Páscoa, nós temos sazonalidades mensais e sazonalidades anuais. E as empresas de transporte de cargas, elas procuram estar preparadas para isso. Porém,
nem sempre elas têm volumes adequados de caminhões, navios, aviões, enfim, de equipamentos suficiente para aquele período. É evidente, porque esses equipamentos em determinado período do ano eles ficam ociosos. Então há que haver uma integração muito perfeita entre essas características de sazonalidade de consumo, entendimento do que sejam esses transportes ideais, né, para um transporte adequado, para produzir os efeitos adequados a esse consumo e a esse material que chegue lá. Existem alguns fatores internos das empresas também que devem ser respeitados, como localização geográfica, né, das empresas e dos consumidores desses materiais, pois dificilmente temos hoje no país uma empresa que consiga, num modal rodoviário, que consiga atender todo o território nacional, pelas próprias características geográficas que nós temos. Em alguns países com dimensão territorial igual a nossa, como os Estados Unidos, existem empresas que têm essa facilidade ou essa cadeia logística de distribuição muito bem ajustada. Porém, em Brasil, nós temos que procurar uma adequação perfeita com relação a isso. Pois a localização de centros de distribuição, eles são estrategicamente locados para atender a distribuição daqueles pontos de consumo, de abastecimento das redes de supermercado, das lojas, de varejo, enfim, para que eles estejam próximos desses consumidores finais. Então essa localização estratégica dos centros de distribuição também vão trabalhar melhor essa forma de transporte regionalizado. O grau de relacionamento entre esses parceiros, transportador, embarcador é aquele que produz esse material, que faz esse transporte, né? É muito importante esse perfeito relacionamento, essa integração muito rápida, né? E o perfeito entendimento das responsabilidades existentes em todos esses fatores. Porque o consumidor final, muitas vezes, ele não sabe dos problemas inerentes à produção, ou até mesmo à disponibilidade ou não do material, ou até dos meios de transporte. Então esse grau de relacionamento entre as empresas é de fundamental importância. Devemos entender e ter, usando um termo bastante peculiar dentro da atividade, ter uma parceria muito bem estabelecida para que isso funcione adequadamente. E a política empresarial faz parte desse contexto. Entender que cada empresa tem uma particularidade. E em logística ou transporte, nós entendemos que mesmo que sejam produtos similares, empresas concorrentes com produtos similares, as empresas têm características distintas e devem ser respeitadas. Quer seja um produto químico, né, de duas empresas concorrentes, existem particularidades de cada uma que devem ser respeitadas, dos consumidores e do fabricante, né? Numa indústria da linha branca ou de alimentos, existe a mesma coisa. Então, de repente, pontos de distribuição distintos, consumidores com características próprias, enfim, uma particularidade e essa política deve ser respeitada, principalmente com o perfeito entendimento dessas relações comerciais. Os custos relativos a esse transporte, né, que basicamente é o frete, né, que nós teremos, e esse frete, na verdade, ele tem várias partes, como nós já falamos, que é da matéria-prima, do produto semi-acabado, até chegar a esse consumidor final, ele está agregando fretes nessa cadeia. Então é muito importante entender quanto custa esse frete, quanto ele agrega de valor e quanto ele é de custo, né? Então esse custo deve gerar necessariamente um benefício a esse produto. E a qualidade desse transporte também é de fundamental importância. Nós temos que entender que qualidade, como é que nós entendemos esse negócio de qualidade dentro de transporte ou dentro de logística mesmo, né? Nós temos que medir esse desempenho, nós temos que entender, gerar indicadores próprios para isso, os transportadores mesmo e os embarcadores, para entender que o cliente final será atendido da melhor forma possível. Então, para isso, vejamos um quadro que exemplifica esses indicadores de desempenho. São apenas algumas referências. Existem uma centena de indicadores de desempenho que podem ser utilizados em transporte para melhor atender a necessidade do cliente. Então é importante medir para gerenciar. Alguns exemplos de indicadores de desempenho para o transporte, né, podem ser citados através dessa tabela como
entregas perfeitas, a acuracidade do estoque, as avarias existentes eventualmente em entregas, coletas no prazo, pedidos perfeitos, a acuracidade na emissão de conhecimentos de transporte rodoviário de carga, assim como diversos outros. Aqui apenas alguns exemplos e uma metodologia e alguns indicadores que podem ser sugeridos para estes movimentos aqui. E evidente, cada empresa, cada produto vai demandar uma característica muito particular com relação a essa performance. Os custos no transporte devem ser muito bem analisados. E, como um exemplo, nós procuramos traduzir a vocês uma interpretação de transporte aquaviário e transporte rodoviário. Então vejamos, uma carreta com capacidade de 25 toneladas de carga para percorrer uma distância de 2.400 km, ou seja, uma distância entre São Paulo e Fortaleza aproximadamente, numa velocidade média que esses caminhões normalmente percorrem, de 57 km por hora, gastaria cerca de 1.700 litros de óleo diesel nesse percurso. Ou seja, a tonelada transportada para esse caminhão chegaria a R$ 133,96 a tonelada transportada. Um navio de cabotagem que realize o mesmo percurso com uma capacidade de aproximadamente 25 mil toneladas, vejam a diferença de 25 toneladas no caminhão e 25 mil toneladas no navio, consome, em média, 18 toneladas de combustível a uma velocidade de 15 a 12 nós por hora, perfazendo essa distância. Ou seja, um consumo total desse navio seria de aproximadamente 153 toneladas de combustível, de óleo combustível para isso, resultando em um valor de 86 centavos de dólar a tonelada transportada. Vejam a diferença existente entre o transporte rodoviário e o transporte aquaviário para este volume. Dentro da matriz de transporte de cargas, devemos entender essa questão de regionalismo brasileiro. Visualizem assim um mapa do Brasil dentro da América Latina. Onde que nós estamos situados? Ao norte, nós temos a região amazônica, que tem sérias limitações com relação à penetração em outros países e até a proximidade do Oceano Atlântico mesmo pela região norte. Então isso também dificulta bastante a proximidade ou a distribuição de produtos por essa região. Temos também, na região oeste do Brasil, a própria cordilheira, que é uma limitante da América Latina, né? Que é uma grande limitante pelas altitudes e falta de estradas nessas regiões. Isso faz com que nós, no Brasil, tenhamos uma dificuldade de acesso ao Oceano Pacífico. A região do Pantanal, do Mato Grosso, também, ela não tem muitas estradas, muitos acessos ao transporte de suas mercadorias, de seus produtos, também sendo uma limitante física para o transporte de materiais. Na região sul do Brasil, nós encontramos os países vizinhos, Uruguai, Paraguai, Argentina, que propiciam essa entrada ao Mercosul, mas alguma dificuldade nós temos ainda com relação principalmente ao transporte e à intermodalidade entre esses países. As ferrovias não têm uma perfeita integração, o transporte aquaviário, por limitações físicas de usinas hidrelétricas construídas no percurso de rios que transitam por essas regiões, oferecem algumas restrições ao próprio consumo e à transferência de produtos. E o transporte rodoviário é o mais empregado para essas regiões. E ao leste, o Brasil tem uma costa fantástica com o Oceano Atlântico de aproximadamente 5 mil quilômetros, que vai do Rio Grande do Sul até a região norte do Brasil, propiciando nessa região uma navegação de cabotagem muito boa e propícia para o transporte de grandes volumes. Vejamos agora a matriz de transporte de cargas utilizada pelo Brasil e alguns países do mundo como exemplo. Então vejam nessa tabela que o Brasil produz um transporte de aproximadamente 60% através do modal rodoviário, de 21% utilizando as ferrovias
e de apenas 14% com o sistema aquaviário. Comparem com os outros países de dimensão territorial parecida com a nossa, para verificar justamente a diferença dessas características de utilização dos modais. Vejo que nos países mais envolvidos, o sistema aquaviário e ferroviário são muito mais utilizados que no Brasil. Vejamos então as características dos modais de transporte. Quais são as principais características que eles oferecem com relação à sua infraestrutura e aos seus custos? A ferrovia, por exemplo, ela tem altos custos fixos, né, com os seus equipamentos, terminais, as suas vias, né, e os custos variáveis são relativamente baixos. O transporte rodoviário tem um custo fixo baixo, pois as suas rodovias já estão implantadas, já estão implementadas, né, e o seu custo variável é médio, apenas necessitando da manutenção destas vias de acesso que são utilizadas. O transporte aquaviário apresenta um custo fixo médio, né, e um custo variável bastante baixo, porque ele transporta grandes volumes com grandes embarcações e um baixo consumo de combustível, como vimos em exemplo anterior. O transporte aéreo, por sua vez, ele tem um custo fixo bastante alto, a sua infraestrutura, os seus equipamentos, tem um custo bastante elevado, né? E o seu custo variável também é elevado, devido a questões de aeroportos, consumo de combustível e a própria ocupação física dessas aeronaves. E por fim, o transporte dutoviário, ele tem um custo fixo alto com a sua implantação, porém, o seu custo variável é muito baixo. Pois ele circula, você tem condições de circular produtos com ele 24 horas por dia, 365 dias por ano, né, com a manutenção preventiva apenas desse sistema dutoviário. Vejamos então a escolha dos modais através das suas características operacionais. E com essa interpretação, com essa tabela, nós podemos identificar a melhor velocidade, as melhores características, em que a numeração, quanto menor, melhor é a condição de transporte. Então vejamos como exemplo, né, um desses modais, o transporte aéreo, que nós podemos traduzir da seguinte forma. Então a velocidade para o transporte aéreo é bastante elevada, que nós temos lá o número 1. A disponibilidade que apresenta o número 3, então é uma condição média de disponibilidade desses equipamentos. A confiabilidade apresenta-se como número 5, principalmente por condições climáticas e disponibilidade de aeroportos dentro do território nacional. A capacidade também apresenta algumas restrições, porque normalmente utilizam-se também o transporte de passageiros juntamente com o transporte de cargas, o que muitas vezes reduz um pouco o espaço físico para o transporte de carga. E a frequência, por conseguinte, ela também está aliada a essas características operacionais das empresas de transporte aéreo, que muitas vezes não têm rotas apropriadas para a necessidade do transporte. Então tem que se adequar às características físicas dos roteiros da aeronáutica, dos aviões, e que sejam mais propícias para aquele momento e para aquela empresa, ou seja, rotas pré-programadas. Então é de suma importância entender as diversas características do transporte para que possa ser feita uma boa escolha do modal adequado, pois tempo, custo e o benefício a ser causado por esse transporte que são de fundamental importância nessa cadeia logística. E é muito importante, então, entender perfeitamente todas essas características que possam propiciar um melhor resultado final para o consumidor que estará comprando, consumindo esse produto. E como dica de estudo, eu gostaria de indicar a vocês a leitura de alguns dos capítulos deste livro, que é A Gestão Logística do Transporte de Cargas, de José Vicente Caixeta Filho, da editora Atlas, que tenho certeza que será de uma excelente valia a todos os senhores, porque ele tem uma interpretação muito boa dessas relações de transporte com os produtos finais. Espero que possa auxiliá-los bastante.